capítulo 18, do 25 ao 27, diz assim a palavra do nosso Deus. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Até aqui, irmãos, a nossa passagem de hoje. Na última mensagem sobre Pedro, há 2 semanas, eu apresentei aos irmãos a condição que parecia estar tomando conta do apóstolo Pedro. Ele se encontrava em uma situação que eu chamei aqui de uma negação anestesiada. Não sei se os irmãos se lembram. Pedro, ele nega Jesus de forma deliberada, ele está consciente do que ele está fazendo, é um ato verdadeiro dele, mas anestesiada porque parece, meus irmãos, que Pedro, ele não percebe o que está acontecendo ao seu redor. Parece que Pedro, ele está tão cego pelas circunstâncias ao seu redor, pela pressão daquela noite, que ele parece não entender a dimensão do que ele está fazendo ali. Talvez meio que anestesiado por aquelas circunstâncias, pelo impacto daquela noite, pela prisão de Jesus, pela rapidez como as coisas aconteceram ali. E diante daquela tensão do momento, nós já vimos aqui, Pedro então ele nega Jesus. E sem perceber, ele cai diante de uma pergunta bem simples. Aquela mulher que estava encarregada da porta, ela pergunta para Pedro: você não é discípulo de Jesus? E Pedro, imediatamente, para se esquivar daquele momento em que ele está entrando ali na casa do sumo sacerdote Anás, ele tropeça e cai. E ele cai, e ele parece que nem percebe que ele caiu e negou Jesus. Porque ele vai para aquela fogueira que está ali, junto dos soldados, dos guardas que ali estavam, se aquecendo, né, por causa do frio, e ele fica ali no meio daqueles homens. E ele não se dá conta, parece, pela forma como João escreve, nenhuma reação de Pedro aqui é vista. Ele simplesmente nega e sai. No texto de hoje, João continua essa narrativa. João traz de volta esse momento para nós. Ele volta as suas lentes novamente para o lado de fora da casa de Anás. Ele volta os seus olhos para o pátio, onde estava lá Pedro. Jesus estava lá dentro, sendo interrogado por Anás, e nós vimos aqui na semana passada como isso aconteceu. E João deixou Pedro lá fora e trouxe as suas lentes para dentro da casa de Anás. E nós vimos tudo o que aconteceu ali, como Jesus dominou aquela situação. Agora, João volta novamente as suas lentes lá para Pedro, que está ali se aquecendo na fogueira junto com os soldados. E então, novamente, nesse texto aqui, nós estamos de volta ao pátio. Estávamos no pátio com Pedro, fomos para dentro da casa de Anás e agora João traz-nos de volta para o pátio onde se encontra o discípulo de Jesus, a Pedro ali. E João ele vai prosseguir com Pedro e contar como esse seu companheiro de ministério, ele negou a Jesus 3 vezes naquela noite, como Jesus havia advertido e predito
esses acontecimentos. E a ideia aqui é mostrar para os irmãos como estas coisas afetaram a vida de Pedro. Embora João, aqui num primeiro momento, os irmãos verão isso, ele não traga muitos detalhes, mas certamente isso aqui produz um impacto muito grande depois na vida de Pedro. O que João procura fazer aqui, meus irmãos, não é somente mostrar Pedro negando a Jesus. Não é apenas isso. Esse é o objetivo, é claro, está aqui. Não é apenas mostrar como o discípulo mais corajoso, mais impetuoso, mais valente e determinado fracassou diante de uma simples pergunta, de uma prova tão pequena, de uma prova tão minúscula, que exigiu dele uma resposta simples: sou discípulo de Jesus. Mas ele não faz isso, ele nega Jesus. Ele erra profundamente. E João não está aqui apenas querendo nos mostrar como esse discípulo caiu, mas ele procura nos mostrar aqui como o Senhor usou as circunstâncias e vai usar as circunstâncias e ocasiões ali para lá na frente restaurar esse discípulo amado. Nós olharemos para essa realidade hoje. Então, olhemos para o texto. Eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta, porque o verso 25, João escreve as seguintes palavras: Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não, não sou. Irmãos, nós estamos aqui diante da segunda vez que Pedro nega Jesus. Numa só noite. Ele nega logo na chegada, quando ele entra ali, uma mulher percebe, e nós já vimos aqui como que isso aconteceu, mas agora é dada uma outra oportunidade a Pedro. Alguém se aproxima dele e pergunta: você não é um discípulo de Jesus? Você não estava com ele? Reconheceram Pedro ali, né? Perceberam quem era aquele homem diferente que estava destoando ali do grupo. Esse homem é discípulo de Jesus. E Pedro tem a oportunidade de se lembrar agora e falar: nossa, eu tenho que confessar, eu tenho que fazer aquilo que eu prometi a Jesus. Eu vou agora, em alto bom som, vou dizer: sim, eu sou discípulo de Jesus. Mas ele não faz isso, irmãos. João é econômico aqui, porque a questão ela se resolve rapidamente. Pedro simplesmente diz: não, eu não sou. Segunda vez. Mateus, ele vai nos dizer que essa negação, ela foi também acompanhada de um juramento. Eu raramente gosto de sair num texto assim para outro, mas é importante nós observarmos isso aqui para que nós possamos entender o que está se passando aqui nessa noite. Então, vejam o que diz Mateus, capítulo 26, no verso 72. Olha como é que Mateus ele narra esse momento. E ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Então, notem que, embora João não tenha deixado isso aqui no seu evangelho, por meio de outros evangelhos, outros evangelistas, nós podemos descobrir mais a respeito desse momento. E quando Pedro é perguntado pela segunda vez: você é discípulo de Jesus? O que é que ele faz? Ele responde com um juramento. Parece que a situação se agrava aqui, não é verdade, irmãos? O que Pedro está fazendo aqui não é apenas dar um não. Ele está dando um não, mas ele está se comprometendo um pouco mais. Ele está dizendo: eu juro que eu não sou discípulo desse homem. Tem certeza que você não é discípulo desse homem? Olha, eu juro. Não sou. Não conheço.
Então, nós percebemos aqui que Pedro está mergulhando mais profundo na sua negação. Ele está caminhando mais rapidamente em direção ao abismo. O verso 26, voltando para o nosso texto, ele vai nos apresentar, então, a terceira vez que Pedro vai negar Jesus naquela noite. Diz o texto assim: um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? Olha só. Agora tem uma testemunha mais forte. A princípio, nós temos ali pessoas que não estavam no jardim com Jesus, que não viram aquela cena da prisão. Mas agora, João traz uma pessoa aqui que foi testemunha ocular do ocorrido no Getsêmani. O que aconteceu lá? Quando os homens vieram para prender Jesus, Pedro puxa lá a sua espada e ele vai em direção a um soldado e arranca a sua orelha. Corta a orelha desse homem. Ainda bem que Pedro era pescador, né? Se ele fosse um espadachim, teria cortado o pescoço por completo. Ele vai lá e corta a orelha. A intenção não foi cortar a orelha, né? Ele errou a cabeça toda. Né? Ele errou o pescoço. Sabia mexer com rede, com remo, mas com espada era algo novo para ele. Então ele vai. Talvez o homem tenha se desviado do golpe, né? E decepou a orelha. Nós sabemos como isso se resolveu. Já vimos essa história. E João coloca aqui um homem parente desse Malcolm, que estava ali. E ele viu toda aquela cena. Ele ficou impactado com aquilo. E ele percebeu quem era aquele homem que havia cortado a orelha do seu parente. O rosto, a feição de Pedro ficou gravada muito claramente na mente daquele homem. Afinal de contas, era até um parente, existia um laço afetivo maior, não é assim? Quando os problemas acontecem geralmente no nosso círculo familiar, parental, nós ficamos mais afetados, inclusive, com as situações. E aquele homem, então, gravou muito bem a Pedro, como que estivesse marcando ele, né? Tá bom, Jesus resolveu o problema aqui, mas está marcado. E agora, esse homem encontra com Pedro. João, mais uma vez, não diz isso, mas Lucas vai mostrar que 1 hora se passou entre a primeira, a segunda negação e a terceira. O tempo está passando. Não foi uma coisa atrás da outra assim, né? Então, Lucas vai, no seu evangelho, no capítulo 22, ele vai dizer que mais ou menos 1 hora havia se passado. E esse homem se apresenta e olha para Pedro e fala assim: era você que estava no jardim. Foi você que cortou a orelha de Malco. Há uma testemunha agora ocular que compromete mais a Pedro. E Pedro vai dizer o quê? Não. Não conheço esse homem. Diz o verso 27, na primeira parte do verso 27, João escreve: de novo, Pedro negou. E aí o que acontece? No mesmo instante, o galo cantou. Então é curioso isso aqui, né? Porque Pedro tem a terceira oportunidade de mudar aquela situação e confirmar a promessa que ele fez a Jesus. Mas nós já vimos aqui que nenhuma promessa que nós fazemos a Deus na nossa própria força, nós temos a capacidade de sustentá-la. Nós dependemos da graça de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. E Pedro, ele falha aqui mais uma vez. Aqui se cumpre a palavra de Jesus. Novamente, Mateus ele lança um pouco de luz no texto, mostrando que essa negação agora
já acrescida de um juramento, os irmãos devem se lembrar disso. Nós vimos em Mateus 26, 72, né? Que ele nega a segunda vez e ele faz um juramento ainda. Então, na primeira vez, ele só diz o quê? Não sou. Na segunda vez, o que ele faz? Ele diz não sou e ele faz um juramento, dizendo, de forma alguma, eu juro que não sou discípulo de Jesus. Mateus, ele vai caminhar no texto mostrando um pouquinho mais para a gente. Verso 74 de Mateus. Ele vai mostrar que agora, além desse juramento, Pedro agora começa a lançar uma maldição. Agora ele amaldiçoa. Então ele começou a praguejar e a jurar. O que ele diz? Não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Parece que a situação aqui se complica um pouco mais, né? Porque a palavra que é usada aqui para amaldiçoar, a palavra grega que é colocada aqui no texto, ela dá a ideia de você jurar invocando uma maldição sobre si mesmo ou sobre outra pessoa que cometeu um delito. É aquilo que nós chamamos aqui no linguajar popular de lançar praga. Já ouviu essa expressão, né? Praguejou. Diz o texto que ele começa a amaldiçoar, ou seja, ele jura sob pena de maldição. Essa é a ideia aqui. É isso que Pedro está fazendo. Então, a expressão que aparece aqui no texto original tem essa ideia. É de alguém que está jurando com imprecações. Ele está dizendo aqui, se eu sou discípulo deste homem, se eu estiver mentindo, que Deus me amaldiçoe. Esse é o sentido aqui da negação de Pedro, né? A ideia é semelhante a essa. Que Deus me amaldiçoe se eu estiver mentindo. E aí, queridos, o galo canta. Diz o texto de novo, Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Pedro, ele está terrivelmente complicado aqui. Não é apenas uma palavra dita sem pensar. Nós poderíamos olhar para a primeira negação de Pedro, no calor daquele momento, no ímpeto, na ânsia de entrar na casa de Anás, ele pode ter dito, talvez, sem muito considerar, porque ele não se afeta com nada disso. Mas agora, nas duas outras vezes, ele nega consciente a ponto de jurar. E na terceira vez, não bastando o juramento, ele começa agora a espraguejar, a lançar uma maldição. Que Deus me amaldiçoe se eu estiver mentindo. E quando ele acaba de falar isso, diz o texto que o galo canta. Irmãos, João suspende o assunto aqui. Vocês percebem? Olhem para o texto. Vamos voltar para João, para o Evangelho de João. João suspende o assunto por aqui, nos deixando assim perplexos. Acaba por aqui. João silencia-se. E então nós perguntamos, e agora? O que vai acontecer? João não fala mais nada sobre isso. Ele vai falar logo mais. Alguns capítulos à frente, capítulo 21, João vai trazer essa história de novo. Ele vai nos lembrar dessa história de novo, num outro cenário. Mas aqui, o que João faz? João fica quieto e sai. Qual é o versículo seguinte? Veja o verso 28 do nosso texto. Por favor, irmão, joga aí na tela o verso seguinte. O que João diz? Depois, tá aí, ó. Levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Ó.
A gente olha para o texto e fica assim, mas como assim? O que aconteceu? Peraí. A gente é impactado com uma notícia dessa, com um relato desse, e João fica quieto. Não fala nada. João nos deixa com o canto do galo e vai embora. E ele se afasta dessa história. O galo fica cantando no nosso ouvido aqui, e João se retira e vai contar outra coisa. E o galo fica cantando na nossa cabeça, né? Nós ficamos aqui buscando respostas. Como pode um homem como Pedro, um discípulo tão corajoso, tão valente, que fez uma promessa tão forte, negar Jesus dessa maneira? Irmãos, é evidente que o ponto que mais nos chama a atenção no Evangelho de João, nessa narrativa, é o cantar do galo, né? Porque isso impressiona a gente. Pedro nega e na mesma hora o galo canta, fazendo-nos lembrar o quê? Daquilo que Jesus havia dito. Jesus falou, você vai me negar essa noite, 3 vezes antes que o galo cante. Então, o cantar do galo, queridos, não foi aqui apenas um anúncio da noite indo embora. Nós sabemos que é assim, né? Quando a gente ouve o galo cantando, se tu estiver bem, se o galo não tiver com problema, nós já sabemos que está o quê? A noite está indo embora. O dia está chegando. Não é verdade? É uma forma de sinalizar essas coisas. Então, mas o cantar do galo aqui não foi apenas o anúncio da noite indo embora. O cantar do galo aqui foi um alerta para Pedro. Foi o Senhor alertando a Pedro. Esse alerta, ele foi importante para trazer Pedro de volta da sua loucura. Porque nós olhamos para esse texto e falamos assim, como ele pôde ser capaz de fazer isso? Que loucura! Pedro enlouqueceu a ponto de agir dessa forma contra o seu Senhor. Então, quando Deus coloca o galo ali cantando, ele tem esse objetivo. O Senhor coloca aquele galo para cantar, justamente isso, para trazer Pedro de volta da sua loucura. Foi importante para trazer Pedro de volta daquele abismo para o qual ele estava caminhando, o mesmo abismo que Judas se precipitou. Se deixasse Pedro continuar, ele iria se precipitar no mesmo abismo de Judas, como nós vimos que aconteceu. Então o Senhor coloca um galo para cantar. E quando o galo canta, João não fala, mas os outros evangelistas falam. Então vamos ver o que Marcos diz no capítulo 14 do seu evangelho? Marcos 14, 72, diz que quando o galo cantou, diz o que o texto? Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Irmãos, o cantar do galo não foi apenas para anunciar um novo dia. Foi para trabalhar com Pedro. Porque no mesmo instante que o galo canta, o que acontece na mente de Pedro? Ele acorda, né? Ele desperta daquele pesadelo. Ele se levanta da sua loucura e ele se lembra das palavras de Jesus. Jesus havia dito que exatamente isso iria acontecer naquela noite. E quando nós olhamos para isso, nós ficamos impressionados, né? Lucas, no capítulo 22, ele nos traz mais luz aqui para o texto. Vejam Lucas 22, os versos 60 em diante. Lucas 22, 60. Acharam? Mas Pedro insistiu. Homem, prestem atenção no texto, irmãos. Estão prestando atenção? Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, e por Mateus amaldiçoava, o que acontece? O galo cantou. Verso seguinte. Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro.
Vocês conseguem imaginar essa cena? Vocês conseguem perceber o drama que está sendo apresentado aqui? Pedro, ele sai para o jardim com o seu mestre dizendo: eu vou morrer pelo Senhor. Ainda que todos te neguem, eu não vou negar. Eu vou até a morte. Diante da pergunta de uma jovem, ele cai dizendo: não conheço. Em seguida ele diz: eu juro que não conheço e não sou discípulo dele. E agora? Pedro está dizendo que Deus me amaldiçoe se eu estiver dizendo alguma mentira aqui. Eu não conheço este homem. O galo canta e Lucas coloca agora um elemento que não há nos outros evangelhos, porque Jesus já está ali. E exatamente nesse momento Jesus passa e olha para Pedro e encara Pedro. Pedro está diante de Jesus. Enquanto ele ainda estava com a palavra na boca, amaldiçoando, Jesus olha para ele, como quem diz: eu tinha dito isso para você, Pedro. Eu tinha dito isso para você. Irmãos, Pedro chora, diz o texto, amargamente. Pedro chora. Diz o texto que Pedro sai dali chorando, com o coração amargurado. E é fácil saber por quê, irmãos. Ele sente o peso da sua culpa. Ele sente que a ameaça está sobre a sua cabeça. Ele sabe que o juízo está se aproximando dele. Pedro invocou maldições divinas sobre si. Pedro invocou o juízo divino sobre a sua vida. Ele jura sob maldição. Eu quero que Deus me mate. Eu quero que Deus me amaldiçoe. Se o que eu estou falando aqui é uma mentira, e Jesus olha para ele. E aqui ficam perguntas, né? Será que Pedro escapou desse juízo? Porque quem pode escapar do juízo divino? Quem pode escapar da ira de Deus? Quem pode escapar do juízo santo de Deus? Como escapar de um juiz tão severo e tão santo? Será que Pedro sobreviveria a esse julgamento, a esse juízo? Será que ele sobreviveu? Se isso aconteceu, então fica a pergunta, né? Como ele sobreviveu a esse juízo? E por que ele sobreviveu a esse juízo? Como que ele conseguiu isso? São as perguntas que ficam aqui para a gente no texto. E João não nos responde. Ele não responde essas perguntas. Ele não vai nos responder essas coisas aqui, que ficam na nossa mente, né? Mas agora, o que João faz? João, ele muda imediatamente o seu foco de Pedro para Jesus. Ele muda a cena de novo. A gente fica aqui cheio de perguntas. E agora? Como que esse homem vai escapar disso? Pedro é um homem amaldiçoado. Pedro é um homem que está sob a ira de Deus. Pedro é um homem que será consumido pela ira santa de Deus, a ira justa. Ele negou a Jesus 3 vezes, ele amaldiçoou. Como que ele pode escapar disso? E aí nós ficamos esperando. João conta, ele vai contar, mas não agora. Como eu disse, ele volta-se para Jesus. Sai de Pedro e volta a sua lente para Jesus novamente. Porque Jesus vai morrer. Jesus está sendo julgado pelos homens, meus irmãos. E ele também será julgado pelo Pai. João está mostrando isso para a gente. Que esse é o momento do julgamento de Jesus. Ele está sendo julgado na casa de Anás.
ele está sendo julgado por Caifás e pelo Sinédrio, ele está sendo julgado por Roma, mas ele também será julgado pelo Pai. A ira de Deus Pai cairá sobre o Filho, para não cair sobre Pedro, para não cair sobre nós. Assim que João apresenta a história de Pedro. Por causa da ira que sobreveio a Jesus. João vai contar essa história. Pedro pôde escapar da maldição que estava sobre ele. Por causa da ira que caiu sobre Jesus, nós podemos escapar do juízo de Deus também. Nós podemos escapar do inferno. Nós podemos escapar da condenação eterna. E consideremos essas coisas, meus irmãos. A história de Pedro é a nossa história. É a história de cada um aqui. Nós estávamos também naquele pátio. Nós estávamos ali também jurando sob maldição contra o nosso Senhor. E por que nós estamos aqui como povo do Senhor, povo amado de Deus? Porque a ira que era para cair sobre nós caiu sobre o Filho. O Pai julgou o seu Filho. E João vai nos mostrar isso. E lá na frente, João vai nos mostrar também como é que Jesus restaura o seu discípulo amado. Amém? Vamos orar.